Muito bem, meus amigos, a gente volta para Brasília porque o ministro Cristiano Zanin rejeitou os recursos de 3 deputados do PL acusados de desvios de dinheiro de emendas parlamentares. A gente já fala sobre isso, mas, assim, importante falar, Alan Gani, que tem deputado do PL que responde, tem deputado do PT, da esquerda para a direita, sempre que a gente fala sobre emendas parlamentares. Esse assunto das emendas parece ser um outro assunto que une também parlamentares de lado a lado, né? Com certeza, né? Quando você mexe ali em interesses corporativistas, é claro que tanto Senado, quanto Câmara, quanto oposição e governo vão acabar se unindo. Essa questão das emendas, eu vejo que o buraco é muito mais embaixo. A gente está só enxergando a ponta do iceberg. A gente fala muito na falta de critério, de rastreabilidade e de transparência. Agora, será que relacionado a essa falta de transparência das emendas, conhecendo bem a realidade brasileira, será que não tem também muita corrupção envolvida? Esse que é o grande ponto, né? Talvez essa questão das emendas seja um novo mensalão, um novo petrolão, emendão, né? Agora, e aí muita gente envolvida de diversos partidos e é claro que eles se unem justamente para continuar com a falta de transparência e não escalar toda essa questão das emendas, infelizmente, porque a gente acaba pagando o custo disso. Ô Zé Maria Trindade, essa questão da emenda virou também uma novela recentemente, né? Não só o volume de emendas, que muito maior do que se praticava antigamente, mas também pelas decisões do STF a respeito da transparência, publicidade. Desde o governo passado, quando a gente teve aquela discussão sobre o orçamento secreto e depois o que virou o orçamento secreto 2.0 nesse governo e que teve um freio ali nas decisões do ministro Flávio Dino. Zé Maria. O nome secreta não é que o dinheiro vai secretamente, é porque não tem o nome do parlamentar que manda. Então, assim, uma quantia que são vários tipos de emendas parlamentares. As emendas que ficariam eram as RP9, depois as emendas de comissão. E algum ser extraordinário do Congresso, autorizava a comissão, que também não tem CPF, é uma comissão, a mandar um dinheiro para fulano de tal, para uma empresa. Então, assim, não tinha quem mandava. E essa interrogação, esse X, era o presidente da Câmara, presidente do Senado e líderes. Como é que me explicou um deputado? É de que eles reservavam, tipo, 10 bilhões de reais. E ali, nesses 10 bilhões de reais, mandavam os chefes. E os outros tinham migalhas, mas todos tinham que ter uma migalha. Não se pode observar um grupo de elite lá comendo dinheiro e não sobrando, não caindo parte do bolo para o baixo clero. Todos ganhavam. Mas os líderes, evidentemente, eles ganhavam muito mais, distribuíam muito mais. Inclusive para o baixo clero, que ia lá pedir e ganhava em troca esse poder. Que o poder é isso, demonstração de poder ou exercício do poder. Então, essa é a história da emenda secreta. Agora, esse caso aí não tem nada de secreto, não. Os deputados mandavam o dinheiro, mas antes iam assessores vender as emendas parlamentares. Vou colocar aqui 10 milhões e quero levar, sei lá, 1 milhão, dependendo dos prefeitos. E um prefeito veio aqui e denunciou. Olha, foram lá no meu município oferecer esse dinheiro e, na verdade, eles queriam tanto de volta. E aí começou o processo de investigação. A Controladoria Geral da União tem dados sobre como desviar, porque a inteligência artificial aponta quais são os riscos e quais as empresas que fazem essa ilegalidade. Então, já existem mercadores nos municípios dizendo para o prefeito, você aceita receber aqui tantos milhões e devolver uma quantia tal? Então, se aceitar, a coisa anda, se não, para. Cada parlamentar tem direito a 37 milhões, quase 38 milhões de reais em emendas, né? Isso é muito dinheiro, isso dá uma coceira danada desse povo aqui, viu? Muito bem, vamos entender melhor do que se trata esse caso em específico. O Zé já trouxe aí o detalhe do que foi a denúncia e a gente vai entender agora com a Janaína Camelo, que chega de volta ao 3 em 1, os detalhes de como está o julgamento desses parlamentares. Janaína, bem-vinda novamente. Conta pra gente em que pé estamos no julgamento desses 3 parlamentares do PL.
Pois é, Kobayashi, é um julgamento que está acontecendo no plenário virtual, começou hoje, então os ministros têm um período ali para depositar os votos deles, vai até a próxima sexta-feira e na primeira turma, porque é um recurso contra uma decisão da primeira turma que tornou réus esses 3 parlamentares aí do PL pelos crimes de corrupção passiva e organização criminosa em um esquema, né, então ali de desvio de emendas parlamentares. Quem são esses 3 parlamentares? São Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil, os 2 são deputados federais do Maranhão e também o deputado federal Bosco Costa, que é de Sergipe. Aí, segundo as investigações, em 2020 eles teriam planejado desviar dinheiro de emendas parlamentares que foram enviadas para a seguinte cidade, para a cidade de São José do Ribamar. E aí o desvio, segundo as investigações, que eles tentaram desviar, seria de R$1.600.000, que seria extorquido do então prefeito dessa cidade, que era o Eudes Sampaio, em troca de emendas parlamentares enviadas para essa cidade, que seria no total ali de R$6.600.000. Então, de R$6.600.000, eles, em troca, pegariam ali R$1.600.000 extorquido do prefeito. E aí essa investigação, Kobayashi, ela começou depois de uma denúncia do próprio prefeito sobre essas ameaças que ele estava recebendo ali. Ele fez essa denúncia à Procuradoria da República ali do Maranhão. Então, a primeira turma, quando decidiu aceitar essa denúncia da PGR contra esses 3 parlamentares, disse que há evidências ali suficientes para que eles respondam por esses crimes. Então, esse recurso que está sendo julgado é um primeiro recurso ali, que é aquele chamado embargo de declaração, né, quando a defesa utiliza ali para apontar que houve omissão ali no julgamento. E aí o ministro Cristiano Zanin já começou ali votando, ele é o relator, então ele já depositou o seu voto. Foi um voto muito técnico, dizendo que não houve nenhuma omissão. Eu dei uma olhada agorinha ali no placar. Quem também já acompanhou ele foi o ministro Alexandre de Moraes. Ali na primeira turma são 5 ministros, né? Então falta ali apenas um ministro para formar maioria, caso rejeite também esse recurso. E aí faltando apenas um ministro ali para formar maioria para rejeitar esse recurso desses 3 parlamentares do PL. Kobayashi. Muito obrigado, Janaína Cabello, com todos os detalhes de como está esse julgamento. Está acontecendo, plenário virtual. Faltam então 3 ministros para votar. Ministro Luiz Fux, ministra Carmen Lúcia e ministro Flávio Dino, que compõem com o Zanin e com o Alexandre de Moraes a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Agora, 17h24. Rápido intervalo para você que está na rádio, rapidinho a gente volta. Por aqui eu quero saber a opinião do Fábio Piperno sobre este caso. Piperno. Cara, assim, isso vai respingar em todo mundo, em muita gente, é questão de tempo, né? Outro dia, anteontem, o ministro Dino falou em alguns milhares de emendas, né? Isso é uma prática indecente. Mas também eu tenho a expectativa de que essas punições, elas sejam na mesma proporção da gula dos parlamentares, que agora se autoproclamam sócios do orçamento, do bilionário orçamento, levam um naco cada vez maior, e é óbvio que isso dá margem a cada vez mais práticas suspeitas. Então, está muito correto, sim, o ministro Flávio Dino e todas as outras autoridades que participam dessas investigações. Agora, independentemente do voto desse ou daquele ministro, eu continuo com a mesma dúvida desde sempre. Então, o Tribunal de Contas da União, né, um órgão de assessoria do Legislativo, como é que passou tanta coisa assim de forma suspeita? Quero também ouvir a opinião do Gustavo Segré sobre isso. Segré, o que esperar? Não podemos falar que alguém é corrupto sem trânsito em julgado. Então eu vou me referir a esses propino-afetivos. Como é? Propino-afetivos? Claro, não dá para falar que uma pessoa é corrupta sem trânsito em julgado. Não podemos. Claro. Então devemos respeitar essa questão e nos referir às pessoas que gostam do nosso dinheiro como alguém propino-afetivo. Ele gosta do dinheiro, mas ainda não está catalogado como corrupto. Agora, qual é a dificuldade de uma pessoa que tem disponibilidade de recurso público de ser propino-afetivo? Ele vai considerar o risco em função da oportunidade. E aí ele vai repassar.
Quanta gente tem presa do Mensalão? Ninguém. E do Petrolão? Ninguém. Eu me lembro, e a audiência vai se lembrar, de um ex-ministro de um governo passado, com o nome era Gedel, que num dos apartamentos foram encontrados em malas 51 milhões de reais. Aonde está esse senhor? Está preso? Não, está na casa, é prisão domiciliar. Então, tem outro, 415 anos de prisão por outro propino afetivo, do Rio de Janeiro. E aonde está? Está preso? Não, não está preso. Então, qual é o risco? Até que não vejamos propino afetivos presos e que o mandato seja explodido e que venha gente competente, nada vai acontecer. E nós temos um monte de senadores e deputados que foram involucrados em um monte de casos de corrupção no passado que continuam sendo eleitos. Então, o que podemos esperar? Quando alguém reclama, eu pergunto, você votou nesse cara que foi acusado de corrupção? Votei. Então não reclama. Não tem direito a reclamar. Na próxima eleição, em 2026, coloquem gente que não tenha nenhum passado escuro e que quando tenha essa afetividade pelo dinheiro do outro, tem que ser tirado para fora. Deveria ser colocado casos de corrupção porque geram mortes, porque esse dinheiro deveria ir para hospitais, porque gera problemas na educação, porque deveria ser enviado para escolas. Então, quando tiver um caso desse caso, que seja considerado crime hediondo, que não saia da cadeia e que a pessoa que está aí seja tirada do cargo por corrupto, nada vai acontecer. Ô Gani, para fechar esse assunto aí, a gente passou por um período aqui no Brasil em que o assunto, a pauta anticorrupção, ela foi muito forte. Foi muito forte, isso elegeu muita gente, isso levou muitas pessoas a se politizarem, as pessoas se interessaram por política muito em razão de não aceitarem mais corrupção, né? Há cerca de 10, 15 anos atrás, isso foi uma onda. E depois deste período de Lava Jato e de anulações da Lava Jato principalmente, a gente vê essa pauta não tão frequente mais. Você acha que é por conta disso que o Segré fala? Concordo. A gente não vê pessoas sendo punidas, não vê pessoas presas, a gente vê muitas anulações. Tem jeito de voltar a pauta anticorrupção como sendo uma grande pauta para a política brasileira? Porque hoje o que a gente fala é segurança pública, essas questões de insatisfação com o judiciário, mas a pauta anticorrupção, essa ficou para trás, pelo menos. Cobal, você tem o mesmo poder preditivo do Evandro. Você lê pensamentos, que eu ia falar exatamente isso e ia pegar uma carona no ótimo comentário que o Segré fez. Quando a gente fala em anulação, né, de todos os casos ali de corrupção que existiram, anulação de provas, de delações, enfim, de acordos de leniência e pessoas agora que estão impunes, você gerou um incentivo para que a corrupção ocorra novamente. Porque, afinal de contas, você sabe no Brasil que se você tiver muito dinheiro, se você é um poderoso, você consegue escapar, né? Você agora até que acabou a possibilidade de prisão em segunda instância, tem que terminar todo o trânsito em julgado. Então você leva isso com bons advogados, né? Até o Supremo Tribunal Federal, até a instância máxima, por anos. E você sai impune. E é claro que se a corrupção ela foi anulada no passado, se gerou uma impunidade em relação à corrupção, você gerou ao mesmo tempo um incentivo para que essa corrupção continue. E qual é o sentimento que você gera na sociedade brasileira? Por um momento você você verificou um sentimento ali de esperança. Pela primeira vez na história, com a Operação Lava Jato, diga-se de passagem, com mensalão, é verdade, a gente viu poderosos sendo presos, né? Aquele crime do colarinho branco que políticos e empresários saíram impunes, pela primeira vez a gente viu que a lei passou a valer para todos, que é o melhor conceito de democracia. Mas, se a gente teve um lance ali de esperança por algum momento, no momento seguinte, a gente voltou ao Brasil de sempre. O Brasil da impunidade, o Brasil que os poderosos não vão presos e que a lei só vale para os pequenos. E aí o que você gerou? Um sentimento de desesperança. E aí, respondendo objetivamente a tua pergunta,
Isso não está mais no radar, esse discurso, porque o brasileiro perdeu, é triste, perdeu as esperanças em relação ao combate à corrupção. Você se sente frustrado, né, Alan Gani? Exatamente.